Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, hoje falando sobre função exponencial. Nessa aula iremos falar sobre as aplicações da função exponencial em fenômenos do cotidiano. Veremos que a função exponencial ela pode ser utilizada para modelar fenômenos físicos, químicos, situações da biologia e, obviamente, também da matemática. Ok? Relembrando a função exponencial, não, a função exponencial é toda a função f de x que segue esse formato, f de x igual a elevado a x. Aqui sabemos que o domínio dessa função ela é o conjunto dos números reais e o contradomínio fica estrito aos reais positivos, ok, pessoal? Só que não é nesta forma que essas situações, que esses fenômenos aparecem no nosso dia a dia, não necessariamente nessa forma. Geralmente há uma modificação dessa expressão, considerando aí algumas constantes que cada fenômeno tem em particular. Então, a partir desta função f de x igual a ax mais b, forma-se essa outra função f de x igual a c vezes a elevado a kx, onde c e k são constantes que vão servir como base para o estudo de algum fenômeno. Geralmente, este primeiro c aqui, essa constante, ela vai indicar o valor inicial de algum fenômeno, e esse k ele está mais relacionado ao período com que esse fenômeno ele cresce ou decresce, ok? Então, vamos ver aqui, em algumas situações, na matemática, na física, na biologia e também na química, que esta expressão ela vai se repetir com pequenas modificações a cada fenômeno, ok? Vou iniciar aqui falando da matemática financeira. Olhem a estrutura desta função, que é a função base para as aplicações de função exponencial, e esta fórmula, que é a fórmula utilizada para o cálculo de juros compostos. Lá na matemática financeira, você sabe que você pode utilizar o regime de capitalização simples, né, os juros simples, ou o regime de capitalização composta, que são os juros compostos. Nesse caso, essa expressão me permite calcular os juros compostos. Veja a estrutura. Olha só, f de x, aqui m de t. O x aqui é substituído por t, porque a função é em função do tempo. A variável independente aqui é t, que indica tempo. A constante aparece novamente aqui como o capital. E a base da potência aqui vai partir sempre de 1 mais i. Esse 1 é o 100%. E esse i é a taxa ou de crescimento, em caso de juros, ou de decrescimento, em caso de depreciação, de desconto. Ok, pessoal? Então, se você vai aplicar juros sobre um valor, obviamente esse valor vai aumentar e esse i vai ser positivo. Mas se você for fazer a depreciação de um veículo, a depreciação do valor de mercado de uma máquina, esse i então será negativo, e aí o valor será menor que 100%. Ok, pessoal? O t, obviamente, aqui representa o tempo, ok? O t representa tempo, esse i é a taxa de juros, ok? E vale ressaltar que essas duas grandezas, a taxa e o tempo, sempre que você estiver calculando juros compostos, eles devem estar sempre aqui na mesma unidade de tempo, ok? Eles sempre devem estar na mesma unidade de tempo. E eu explico. Todas as vezes que a tua taxa estiver ao mês, o teu tempo deve estar em meses. Se a taxa estiver ao ano, o teu tempo deve estar em anos. E assim sucessivamente, ok, pessoal? Então vamos lá. Então o T é o tempo, o I é a taxa de juros, o C aqui representa o capital que você investe, que você investiu em uma determinada aplicação, ok? O C é o capital.
E o M é o seu montante. E o que seria então esse montante? O montante, pessoal, nada mais é do que a soma do capital que você investiu mais os juros que renderam essa aplicação. Como aqui na fórmula do juro composto, o montante já aparece na fórmula, só que não apareceu aqui, na verdade, foram os juros. Então, se você quiser, ao final, calcular só os juros de uma determinada aplicação, você faz a variação dessa expressão, leva esse C aqui negativo, então você vai ter que o juro é, na verdade, o montante menos o capital. Ou seja, se você quiser calcular apenas os juros dessa aplicação, ao final você calcula o montante e subtrai o capital que você investiu. Ok? Então vamos utilizar essa expressão para resolver um exemplo aqui de fixação. Certinho, pessoal? Vamos lá. O exemplo 1. Exemplo 1 diz assim: Ricardo precisou de um empréstimo de 20 mil reais para fazer uma reforma em sua casa e concordou em pagar esse valor sob um regime de capitalização composta, ou seja, juros compostos, a uma taxa de 1,3% ao mês em um prazo de 96 meses. Ao final desse prazo, quanto o Ricardo precisará ter pago pelo empréstimo? Então, primeiro vamos aqui sublinhar os dados, ok? Então, nós temos aqui, ó, 20 mil reais, nós temos aqui 1,3% ao mês e temos aqui outro dado que indica 96 meses. E nós vamos colocar aqui do lado o que cada um desses dados representa para a gente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o 20 mil aqui para nós é o que, gente? O capital, ok? 20 mil é o capital inicial aí do empréstimo, vamos dizer assim. Esse 1,3 representa o que para a gente aqui, hein? O 1,3, então a gente já sabe que o 20 mil representa o capital. 20 mil é o capital, o 1,3 aqui é a taxa, ok? É o I, é a taxa. 1,3%, e a questão diz que isso é ao mês, e nós temos 96 meses, que é o T, ou seja, é o tempo de aplicação. A gente já viu aqui que a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo, ou seja, mês e mês. Não vai haver aqui a necessidade de fazer nenhuma transformação. A expressão, você vai lembrar aqui, ó, o montante é o capital, vezes 1 mais o I, que é a taxa, e tudo isso elevado a T. E aí nós vamos ver aqui que o único que não nos foi dado foi um montante, que é exatamente aquilo que a questão está pedindo para que nós calculemos, ok? Então, vamos lá. Repete aí o M de montante. No lugar do C, capital, nós vamos colocar os 20 mil, que é o valor que ele está solicitando lá no banco, ok? 1 mais I, esse I é a taxa de juros, tá? Só que essa taxa, aqui, ó, no texto do problema, ela está em percentual. Aqui na expressão, você deve colocá-la na forma decimal. E como é que eu faço essa transformação? Vem comigo. Então, 1,3% é, na verdade, 1,3 dividido por 100, ok? E aí, dividir por 100, por 10, por 1000 é muito simples, né? Basta que você desloque a vírgula, tantos zeros estiver ali no denominador acompanhando o 1. Como eu tenho 2 zeros, significa que eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, a vírgula sai aqui desta posição e vem para esta posição, porque você vai deslocar, ó, 1, 2 casas, ok? Então, todas as vezes que você desloca a vírgula, cada deslocamento corresponde a um zero. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. Esses espaços não podem ficar vazios. Então, na verdade, o 1,3% ele pode ser escrito 0,013 em decimal, ok? E aí você coloca isso aqui na expressão 0,013. E tudo isto aqui está elevado ao prazo, ao T,
que é o tempo, que aqui no texto do problema nós encontramos que é 96 meses, ok? Então, você eleva tudo aqui a 96. Então, vamos lá. O montante, então, corresponde aos 20 mil, que multiplica 1 somado a 0,013. Você vai somar só a parte inteira, tá, pessoal? A parte inteira aqui é 0, a parte inteira aqui é 1. Então, somando só a parte inteira, eu vou ter 1,013. O 0,13 você repete. E tudo isto aqui está elevado a 96. Para fazer essa potência elevada a 96, obviamente você não vai conseguir fazer isso manualmente, tá? Então, ou o texto do problema vai te fornecer isso lá e dizer assim, utilize 1,03 elevado a 96 igual a um determinado valor, ou você vai fazer isso utilizando a calculadora científica. Então, vamos usar aqui a calculadora para resolver esse cálculo, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,013. Aqui na calculadora, a tecla que faz essa potência é esse aqui, ó, x elevado a y, tá? Então, você clica aqui e vou elevar isso a 96, que é o que a questão está pedindo. Então, olhem aqui, 1,03 elevado a 96 deu 3,45546. São vários números, tá, pessoal? Então, eu vou usar aqui 3 casas decimais, eu acredito que vai ser suficiente. 3,455, e a gente vai jogar lá no nosso problema, tá? Joga aqui no problema. Então, você tem aqui que o montante vai ser os 20 mil, perdão, multiplicando 3,455, que foi o que a gente encontrou, certinho? Então, a resposta aqui é que esse montante vai ser igual a... Agora, basta que você calcule o 20 mil pelo 3,455, tá certo? Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui... nós temos 4 zeros, olha, 1, 2, 3, 4. Então, se você deslocar essa vírgula 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Adiciona um zero aqui e multiplica tudo por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1. Então, nós já temos aqui, ó, 0, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. E 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, nós chegamos aí ao resultado de 69.100, vou colocar aqui, 00, que é o resultado do valor total que Ricardo terá pago nesse empréstimo, caso ele realize aqui, pessoal, esse pagamento sem juros, sem atrasos, sem mora, sem multa, tá? Então, se ele resolver pagar todas as 96 parcelas, ao final desse empréstimo, ele terá aí pago 69.100, o que corresponde aqui à letra A do problema. Ok, pessoal? Viu como foi simples? Nós nos utilizamos aqui de uma operação exponencial, de uma função exponencial aplicada à matemática financeira, e nós conseguimos, através das propriedades aqui de potenciação, resolver um problema de juros compostos, por exemplo. Tá? A gente tem aplicações também da função exponencial na física, na química e na biologia, mas esse é o conteúdo dos próximos vídeos aí do canal. Então se inscreve, deixa o seu like, coloca aí nos comentários se você entendeu o problema. Se não entendeu e deseja dar alguma sugestão, coloca aí nos comentários também. Ativa o sininho, que logo logo você vai estar recebendo aí as notificações dos próximos vídeos de aplicações de função exponencial também em outras disciplinas. Certo, pessoal? Tchau, tchau e um grande abraço!